Boa noite. Oi, aí, boa noite, Murilo. Como é que tá, meu irmão? Tudo na paz? Vai escutando tudo certinho? Tá bem. O meu áudio tá bem aí? Tá tranquilo? Tudo ok. A música tá dando pra escutar a música que eu pus no fundo? Não, eu coloquei uma que tá com qualidade também. Deixa eu ver aqui. Dá pra escutar um pouco, bem suave. Deixa eu ver aqui. Ah, agora tá show de bola, tá muito bom. Tá escutando. Ah, tá bem, tá ótimo. O áudio tá bom pra vocês, galera? Tá bem o áudio? E aí, Elin, como é que você tá, meu amor? Tudo bem? O áudio tá bem? Você tá dando pra escutar tranquilo? Ótimo, maravilha, cara. Eu coloquei uma música agora, tá atrapalhando a captação do áudio do meu celular? Tá ótimo, beleza. Não. Pronto, tudo bem. Vou deixar bem suave assim também. Baixar um pouco aqui porque tá muito áudio. Ótimo, maravilha. Pronto, então vamos começar já, né? Já tem 25 pessoas. Acho que tá bacana, já estamos às 8 horas também. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Carinhosamente, Tia Socorro, ela me convidou a compartilhar um pouco do que eu posso prestar, né, a essa casa que tanto me ajudou e tanto tem me ensinado bem nessa terça-feira à noite. E Tia Socorro, meu irmão, um beijo. Beijão, minha linda. E um beijão para todo mundo aí, é porque a galera falando, eu não, posso, não tem como responder a todos, né? Mas agradeço demais. E eu pedi carinhosamente para o meu amigo Murilo, que é amado, todo mundo conhece, sabe, dessa pessoa incrível que ele é, que está aniversariando hoje. E eu o chamei justamente para ser nosso mestre de cerimônia nesse exato momento, né? Conduzir uma prece para nos guiar nesse momento de aprendizado que eu vou compartilhar com vocês, né? Longe de ser um expositor espírita de forma alguma. Inclusive, quando Ellen veio falar comigo, eu fui bem claro nesse ponto, né? Eu apenas aprendo, compartilho um pouco que eu sei sobre alguns conhecimentos que tenho, dentre eles alguns alicerces do espiritismo que eu queria trazer aqui, né? Então, vou pedir carinhosamente que o meu querido amigo, o tio Murilo, né, que ele possa nos guiar com a prece agora para que a gente entre nesse momento de estudo e em algumas reflexões que vai vir ao decorrer dessa live, para nos guiar bem, tá bom? Então vamos lá, meu querido. Agora a palavra é contigo, tio Murilo. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Boa noite. Espero que estejam gostando nessas tão distantes que nós estamos, mas permanecemos sempre conectados. Hoje minha comemoração foi melhor. Quer dizer, como eu estou desde uma madrugada, legal, nós estamos desejando felicitações. E hoje minha comemoração é com meu pai. Eu acho que não tem como melhor. Tia Socorro, hoje eu tive que abraçá-la e ganhar um presente dela. Então é isso. Tem sempre gratidão por cada momento vivido no leal e com todos vocês. Deixa eu verificar. Parece que... Tio Murilo, estão dizendo que está dando eco aí.
Tá dando eco. Eu acho que se der para falar um pouco mais próximo, dependendo de onde esteja o celular. E agora, ficou melhor? Ficou ótimo. Agora tá perfeito. Pronto. Uhum. Então era porque estava um pouquinho distante. Pronto. Então eu vou pedir a todos, vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus Cristo, mentalizar Nossa Senhora, nossa mãe. E diante desse momento nós passamos e que estamos passando em nosso mundo, dentre nossos amigos, conhecidos, familiares, só temos a pedir a Deus que faça com que nós possamos superar todos os momentos de com essa pandemia. E que a cada minuto a gente possa nossos irmãos que estão doentes, nossos irmãos que são da saúde, da limpeza, todos os profissionais que desempenham, aos familiares que teve entes queridos contaminados, que tiveram a perda, que possa acalentar o espiritual, na paz, no amor, e que possamos ao menos, por palavras, desejar o amor, se sintam confortáveis e abraçados. Então eu escolhi a prece de Cáritas, a qual vamos meditar Jesus. E no coração a gente possa Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajar estrela ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a força de tua misericórdia. Deus, dá-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Só eu agradecer ao leal, agradecer a todos os parabéns que eu recebi de todos os irmãos. E vamos continuar nas bênçãos e colocando em prática tudo que Jesus nos ensinou. Esse é o lema do leal. Amor.
Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Infelizmente eu tive que pegar só esse fone para ficar melhor o áudio, para a gente escutar tio Murilo. Peço desculpa a vocês, porque esse fone agora foi Nike que me deu, ele é o Nike. Agora, agradeço demais tua prece, meu querido irmão. Aí a gente vai dar continuidade. E aí agora eu vou falar sem o fone, porque isso aqui só é microfone, não tem um fone. Infelizmente, vou ter que ficar falando dessa forma aqui. Tá certo? Mas não vai ter mais o problema devido como o tio Murilo vai se retirar agora. Aí não vai ter mais esse problema de retorno. Tá certo? Então, tio Murilo, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Tá certo? Muita força e muita luz na sua vida, que todos os seus caminhos você encontre tudo que você almeja, meu irmão. Porque você merece demais. Você é uma pessoa muito querida. A nós todos. Um cheiro enorme a todo mundo que está aí, aos seus pais. Muita força e muita luz. Até mais. A nós todos. Deixa eu ver, meu. Pronto. Agora tá certo. Tio Murilo, tu tá indo na live? Tio Murilo ainda tá na live? Laurinha, um cheiro, meu amor. Pronto, maravilha. Show de bola. Então, agora o áudio tá bacana, né, pra vocês? Não, tranquilo, Ellen. Eu só perguntei assim se ele tá agora assistindo, porque eu tirei ele aqui da live, eu não sei se eu tirei ele do, sei lá, se eu bloqueei, eu fiz alguma coisa aqui, mas acho que não, né? Acho que eu só removi ele do... É isso mesmo, tá ótimo então. Pois bem, então vamos começar com essa live. E vou repetir, acho que porque muita gente entrou depois. Então, Tia Socorro carinhosamente me deu esse espaço para que eu pudesse falar, né? Ela me convidou para que eu pudesse falar alguma coisa, preparasse algo para vocês, né? Então, inclusive, vou repetir novamente, como Ellen veio falar comigo e ela havia preparado o cartaz, né? Que ela divulgou no WhatsApp e tal, e ela teria dito sobre como eu deveria me apresentar, enfim. Então, eu fiz questão de dizer que eu sou um aprendiz, tá? Longe de ser qualquer expositor, porque tenho muito, muito que aprender, tá certo? E eu vim preparado para falar sobre o que de fato é o Espiritismo, né? Então, seria uma introdução ao Espiritismo em si, tá certo? Eu tenho notado, porque eu sou professor também, e às vezes, quando eu vou dar aula, às vezes não, acho que a maioria das vezes, para falar a verdade, boa parte do tempo, quando eu vou ministrar alguma aula, ou até mesmo quando eu estava na universidade, eu via que era interessante porque, por exemplo, se eu vou dar uma aula a nível de ensino médio, para o terceiro ano do ensino médio, eu via que, teoricamente, o povo, até chegar nesse terceiro ano, digamos assim, que seria a última parte do seu ginasial, né, o antigo ginasial, do seu segundo grau, ele, às vezes, você tinha vou chamar de alguns defeitos, vou chamar de alguma falta de alicerce, vou falar dessa forma, tá? Com relação a matérias, tá certo? A coisas que a gente possa aprender. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente sai desse ensino médio, às vezes nós entramos na universidade, né? A gente entra nessa universidade, muitas vezes, sei lá, vou falar por mim, como eu sou da área de exatas, né? Eu sou bacharel em física, minha graduação é na área de ciências da natureza, na parte de exatas, e eu percebia quando eu ia pagar essas cadeiras, quando eu falava com algum pessoal que pagava os famosos cálculos, né, cálculo 1 e cálculo 2 e tal, que muitas vezes
essa galera, eles não... Muitas vezes eles não sabem fazer um NMC, tá? Às vezes esquece como é que se divide, ou multiplicação, ou qualquer coisa que seja. E onde é que eu quero chegar, né? Eu não quero falar do problema social que causa isso. Eu quero falar de uma ordem filosófica, tá? Não quero entrar na sociologia por trás disso e alguns problemas que causam que aconteça esse tipo de coisa. Eu quero falar sobre, às vezes, que a gente entra em algum tipo de estudo, seja ele em qualquer ciência ou qualquer coisa que seja, que você quer aprender, mas você esquece de ver os alicerces, as introduções das coisas, né? Por exemplo, tem muito desses engenheiros, dos graduandos em engenharias, por exemplo, que eles não se esqueceram, é como multiplicação em IMC, essas coisas. Então, o intuito dessa live que eu quis propor a Tia Socorro é justamente nos levar a essa introdução, tá certo? Sobre o que é o Espiritismo, quais são os princípios espíritas, quais foram os precedentes do Espiritismo, enfim, todas essas coisas que dão o alicerce a essa doutrina espírita, tá certo? Justamente sobre o que é Deus, sobre como de onde nasceu, qual foi o ponto principal do Espiritismo, os pontos iniciais, né? Em determinados locais e tal. Então, eu vim trazer isso nesse contexto, né? É uma live não específica, mas sim muito generalista, de acordo sobre a luz do Espiritismo em si. É como se a gente tivesse que ver cada ponto principal, né? Imagine que você está entrando agora, é uma introdução de fato. É como se fosse o primeiro contato que você deveria ter com o Espiritismo, né? Então, eu vou utilizar, não vou fazer nada novo, certo? Aliás, salvo a condição dos meus comentários, né? Meus comentários vão ser novos, né? Digamos assim, eu vou fazer coisas, vou falar visões que eu tenho, alguma coisa que seja, mas vou utilizar também algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Também vou falar de uma obra muito bacana, são livretos, e muito didáticos, inclusive, que é de um autor peruano chamado Luiz Hu Rivan, se eu não me engano. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que é justamente... Aqui eu só estou com um livreto, são 3. E que esses livretos são excelentes, tá? É o Espiritismo Fácil. Acho que alguns de vocês já devem conhecer. E tem o Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil e o Evangelho Fácil. São 3 livretos. Total, os 3, acho que dá umas 100 páginas, mais ou menos. Não há nada de... uma leitura agradável, fácil, de fácil acesso e muito bacana. Esse Luiz Rivas, ele é um expositor, de fato, espírita, certo? E ele faz esse trabalho maravilhoso, que nos dá uma introdução ao espiritismo também, para o leigo, né? Espiritismo para leigos. Poderia até ser dessa forma. Tem uma coleção de livros muito interessante que introduz a ciências e outras coisas que sejam dessa forma, né? Então, essa live, que já começou, mas ela se dirige exatamente dessa forma, tá certo? Para pessoas que nunca tiveram contato com o espiritismo. E essa live vai ser justamente para isso, tá certo? Então, eu me dirijo humildemente a vocês como um singelo aprendiz de fato e vou ministrar dessa forma essa live para que possa ajudar, tirar dúvidas e comentar com vocês algumas coisas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, tá? De repente é o que antecede o espiritismo e o que antecede até mesmo a crença no sobrenatural, tá certo? Na sobrenaturalidade que possa existir de alguma forma. Então, eu quero fazer um exercício com vocês. É meio confuso porque não tem como tem como ter a reação imediata de vocês, né? A não ser pelos textos escritos aqui. Mas, por exemplo, se a gente pudesse voltar, né? Se a gente voltasse ao tempo. Então, a nível de Brasil, por exemplo, a proclamação da República ao Império, ao Brasil colônia, e a gente volta, e vamos voltar a um espectro mundial, por exemplo, na Idade Média, Idade Antiga, e volta cada vez mais, ao ponto de não existir ainda Homo sapiens, ou então a origem da vida. E vamos voltando cada vez mais até o começo do universo. Tá? Então, tem uma reflexão muito interessante que a gente pode fazer. Vamos falar do Big Bang, apesar de eu não ser astrônomo, né? Eu não sou astrônomo, sou físico.
Ah, então, vou falar, talvez alguns até me condenem por isso, ou queiram me corrigir, mas vou falar de uma forma bem direta. Vou falar da explosão do Big Bang, onde se dá origem a todo o universo. Tá? Tem uma coisa que nos limita nessa naturalidade que nos cerca, que são as leis da natureza. Tá? As leis físicas. As leis da física, quero dizer. Então, por exemplo, se eu tenho. Então, nós temos, sei lá, as leis de Newton, as leis da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a segunda. Nós temos todas as leis que circulam o eletromagnetismo, a mecânica quântica e assim por diante. Essas leis, em todo período que a gente fez essa regressão, né, antecedendo, voltando ao início de tudo, essas leis existem. Tá? Então, o que é interessante é o seguinte: de onde vieram essas leis? Certo? Essas leis tiveram um começo, como tudo na vida teve um começo. Tá certo? Por exemplo, teve o primeiro dia da internet, o primeiro dia que você usou seu celular, primeiro dia de vida, né? Seu primeiro dia de vida. Teve o primeiro dia de tudo. O primeiro dia da cidade de Garanhuns, por exemplo, ou do Leal. Tudo teve primeiro dia. Então teve o primeiro dia dessas leis da física. Tem que ter, né? Tudo há um começo. Então há uma indagação que faço da seguinte forma: as leis da física, as leis que nos circula, que faz com que a gente possa, faz com que a nossa natureza se limite, de certa forma. Essas leis, de onde elas vieram, da onde? Quem as formou? Por essa ótica, a gente pode fazer a seguinte reflexão, né? Digamos que elas tenham começado no instante do surgimento do universo, tá? Então, às vezes já física começaram nesse instante do universo. Então, quer dizer que a gente estuda essa progressão, né? A gente estuda essas leis que começaram no início do universo, tá certo? Mas, por exemplo, eu quero saber o que antes. Alguns dizem assim, que não faz sentido você falar antes do Big Bang, porque o tempo também nasceu naquele instante, né? Mas, então quer dizer o seguinte: digamos que tenha começado o tempo, e essas leis da física tenham começado nesse instante. Então, qual foi, se as leis começaram ali, o que é que foi que antecedeu o Big Bang? Como é que o Big Bang aconteceu, digamos assim? Entende o que eu quero falar? Eu quero dizer o seguinte, que ou as leis vieram antes do Big Bang ou depois, não tem meu termo. Quando eu quero dizer depois, é no instante, né? Ou foi no instante do Big Bang ou antes, tá certo? O interessante é que, caso elas tenham começado depois do Big Bang, quais são as leis, essas novas leis, que teriam feito com que essa gênese universal tenha acontecido? Vocês conseguem me compreender? Então, nesse raciocínio, eu não sei se eu consegui passar para vocês de forma didática, que infelizmente eu não tenho um quadro, não tenho. Estou no quarto da minha sobrinha, que inclusive eu agradeço a ela que me cedeu esse quarto para que eu pudesse fazer essa live, tá? Porque a iluminação é perfeita, tá muito bom. E em cima desse raciocínio é onde eu encontro a necessidade e a existência de um poder supremo, inteligente, que carinhosamente nós chamamos de Deus, né? Então, a existência de Deus, a prova da existência de Deus, pelo menos para mim, é nisso, tá certo? Porque o próprio começo desse universo, da naturalidade que nos cerca, vem daí, tá certo? Então, vamos lá. Em cima disso, porque pelo menos eu queria falar disso, esse exercício, para anteceder ao próprio Espiritismo, que tem como base a sobrenaturalidade, né? Então, vamos lá, certo? Vamos falar sobre a doutrina espírita. Então, vou começar com os princípios espíritas, tá? Então, o que seria, né, a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela se expressa em três aspectos, tá certo? Na ciência, na filosofia e na religião. Então, né, as principais alicerces dessa doutrina, elas repousam na restauração do Evangelho de Jesus, né? A fim de renovar o ser humano
tá bom? E o futuro espiritual desse cara, tá certo? Então, tudo isso, o Espiritismo tem alguns precedentes, como tudo, e eu vou comentar sobre eles, tá certo? Vou comentar sobre, sobre os precedentes como os fenômenos de Hydesville, que foi onde ocorreu perto de Nova York, muito interessante, 1848, tá certo? Vou comentar sobre as mesas girantes, que talvez seja mais conhecido por vocês, inclusive temos muita informação sobre isso no filme de Kardec, não sei se vocês assistiram, acho que deve estar no Netflix, tá? E vamos comentar sobre Deus, sobre uma escala espírita para que possa nos ajudar sobre níveis de espírito, né? Então, como é que eu sei que o espírito é evoluído, alguma coisa que seja, o que é o espírito bom, o espírito imperfeito, e anjos existem, demônios existem, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a influência espiritual, tá? A influência espiritual sobre nós, tá certo? Sobre nós humanos. E a mediunidade, vamos falar dos médios, psicografia, vamos falar de Chico Xavier, de reencarnação, tá? Apesar que a reencarnação é bacana, uma outra live para a gente falar mais sobre reencarnação, né? Mas enfim, sobre tudo isso, sobre a prece, essa prece que nós começamos agora. E o que seria uma prece boa? Afinal, tem como a gente fazer uma prece boa? O que é uma prece boa? Temos que ser muito formais em fazer prece, né? E aí que entra um significado muito bacana da palavra, do significado que você carrega as palavras que você diz, né? E do sentimento e do amor que transborda de acordo com o que você faça, né? Por exemplo, uma pessoa tem algumas palavras que têm alguns significados, em algumas culturas, regionais mesmo, aqui no Brasil, por exemplo, que possam ser coisas que sejam muito mal interpretadas, né? Mas de acordo com alguma região ela não significa, ela fala, não é tão ruim assim. Então, essa influência da própria linguagem, ela está presente no Espiritismo também, né? Então, esse é o poder da prece. A prece, a pessoa que vai fazê-la não necessita falar muito bem ou você desenvolver bem as palavras. Afinal de contas, tem gente que vai fazer uma prece muito bonita, tal, mas não tem essa profundidade, esse sentimento bom ao fazê-la, tá certo? Pois bem, então vamos começar com os precedentes, né, desse espiritismo. Então vamos falar aqui do fenômeno de Hydesville. Então, antes desses precedentes, né, existem no Ocidente, tá certo, 3 grandes revelações, tá certo, espirituais. Vou anteceder, vou falar disso. Essas revelações são, para nós do Ocidente, logicamente, aconteceu a primeira no Egito, tá certo, no Monte Sinai. A segunda teria acontecido em Israel, com Jesus Cristo, né? O Monte Sinai, no caso, foi de Moisés. E a terceira seria o próprio Espiritismo, os princípios espíritas que a gente vai falar, tá certo? E não vou associar necessariamente Allan Kardec a essa terceira revelação, porque, para falar a verdade, é um conjunto de espíritos, né, que vieram para trazer essa terceira revelação, tá certo? Então, vamos lá. A primeira revelação de Moisés, que ele recebeu, né, foram os 10 mandamentos, em 1250 a.C., mais ou menos, que justamente não adorareis os deuses, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, santificar o dia de sábado, honrai vosso pai e vossa mãe, não matareis, enfim, todos os 10 mandamentos, tá certo? A segunda revelação vem com Jesus Cristo, tá? Que justamente nos revela a lei do amor incondicional, quando nos diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá certo? E ele nos fala da importância de praticar o bem nas bem-aventuranças, tá certo? Que também são 9, né? Então tem as bem-aventuranças que diz bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados sois vós, quando
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, tá? Então, por meio de Jesus Cristo, a gente tem essa segunda revelação, e o terceiro é do Espiritismo, que Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, tá? Então, o Espiritismo, né, que vem a revelar que todos somos espíritos imortais, que a morte, ela não existe, tá? E que tudo que Jesus e Moisés afirmaram é real. Os que praticam o bem e o amor serão recompensados no mundo espiritual. Então tem os princípios espíritas, né, que falam sobre a existência de Deus, que foi por isso que eu quis retroceder, fazer esse exercício, né, para que pudesse ter como o principal alicerce do espiritismo seria a crença em Deus, né? Então por isso que eu fiz sobre essa minha ótica, essa interpretação, para dizer sobre a existência de Deus. Então, os princípios espíritas, né, que seriam esses: a existência de Deus, a imortalidade da alma, ou seja, o fato de você sempre, vou falar dessa forma, se reciclar, se atualizar, aprender cada vez mais, evoluir, né? Ter essa evolução para que você possa chegar cada vez mais a escalas espirituais superiores, que eu vou comentá-las em seguida, tá certo? Então, os princípios espíritas: imortalidade da alma, reencarnação, mundos habitados, tá? Os mundos habitados quer dizer o seguinte, que todos os corpos celestes, planetas, segundo o Espiritismo, eles são habitados, tá certo? De repente por espíritos muito com frequências diferentes, tá certo? Quando eu quero dizer frequências, imagine você quer sintonizar um rádio, né? Então, eu vou pegar um FM e tal, enfim, alguma rádio da sua cidade que você estiver vendo aí, e você sintoniza. Então, nessa sintonia que há, nós temos nós temos a definição de que existem mundos habitados, tá? Diversos planetas, diversos lugares que a gente tenha esse acesso. A Terra não seria o único local onde há espíritos, é isso que eu quero dizer, tá? Então, temos também como princípios espíritas a mediunidade, a gente vai falar também da mediunidade. E esse exercício que nós fizemos, além de falar sobre a existência de Deus, a gente também se apoia em outro princípio espírita, que é a lei de causa e efeito, tá? A lei de causa e efeito é justamente essa lei que eu quis induzir, né, nesse pensamento. Eu induzi esse pensamento com vocês aí, justamente sobre essa lei da física, né? Quem teria gerado, né? De onde veio, e se essa lei da física hoje, que nasceu no Big Bang, então, que foi que gerou o próprio Big Bang? Teve que ter alguma lei, teve que ter algum algoritmo que respondesse a esse tipo de procedimento para que pudesse expandir a existência do universo, tá? Então, a lei de causa e efeito é isso, né? Para todo efeito, há uma causa. Falando de forma bem acessível, para você que está tendo contato agora, a primeira vez com o Espiritismo e tal. Então também temos o livre-arbítrio, tá certo? O livre-arbítrio, acho que todo mundo sabe o que é, mas enfim, é o fato de que Deus e a nossa própria existência nos deu essa condição de que a gente pode fazer o que quiser, tomar todos os caminhos que a gente achar melhor. Às vezes nem são os melhores caminhos, né? Mas a gente tem essa liberdade, a liberdade acima de tudo. Seria isso, tá? Então, outro princípio espírita seria a influência espiritual, tá bom? Que a gente vai comentar também sobre as influências espirituais, sobre nessa ótica de existem anjos e demônios, enfim, o que eu penso, será que sou eu mesmo? Será que por minha influência? Então, tipo, a gente vai comentar sobre isso também, tá? E a evolução, que é também um dos alicerces, um dos pilares do espiritismo, né? Onde nessa doutrina você aprende como se fosse uma espécie de computador, afinal nós somos computadores, né? O cérebro é uma maravilha e atua como se fosse um computador altamente complexo. É como se você estivesse aprendendo cada vez mais e se renovando a cada existência sua. Vou falar dessa existência não, mas vou falar vida, né? A cada ciclo. É como se fosse uma escola, literalmente, né? Você aprende, você está no primeiro ano de ensino médio, por exemplo, então você tem os alunos que são bons alunos, tem os que são alunos mais ou menos, passa raspando, né? Tem uns que reprovam. E que não há nada de errado em reprovar, tá? Não há nada de errado em você reprovar nessa escola, digamos assim, porque
Afinal de contas, a gente tem um monte de coisa que a gente não aprendeu agora, ou aprende. Eu tenho minha área de pesquisa, eu tenho minha área de atuação profissional, por exemplo, você tem a sua. É, enfim, todo mundo que está aí, cada um atua de uma forma. Então, de repente, eu não tenho muitos conhecimentos que vocês têm. Se eu fosse fazer uma prova, de repente, o que vocês fazem, eu reprovaria, sei lá, né? E, e assim é a vida mesmo, entendeu? No caso, essas escolas espirituais, vou dizer dessa forma, né? Elas acontecem constantemente na nossa evolução espiritual, sabe? Então, temos a gente tem essa chance de aprender e estamos aqui para aprender. Todo mundo, nesse exato momento, estamos na mesma sala de aula, certo? E é muito importante. É o que nos prega como, segundo a base da bem-aventurança de Jesus Cristo, seria isso, a humildade. Então você tem que ter a humildade dentro de você para reconhecer que você é igual a todo mundo que está aqui, até os que falham, certo? Então, isso é justamente, como eu posso dizer, você tem que ter a humildade para reconhecer, de fato, que estamos nessa mesma escola, tá bom? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Roseli Lima, não, eu ainda não entendi. Eu espero que tenha sido claro para vocês até agora, tá? Sobre esses comentários introdutórios do Espiritismo. E isso, Jéssica, justamente, meu amor, estamos em constante evolução. Justamente isso. As mensagens eu vou ter que tá? Depois a gente pode fazer alguma coisa. Então, partindo sobre esses princípios espíritas, né, que eu comentei agora, então vamos falar sobre os fenômenos que aconteceram historicamente. Vamos falar um pouco da história do espiritismo, né? Então vamos começar com os fenômenos de Hydesville. Hydesville era uma pequena aldeia, tá certo, nos Estados Unidos, e que aconteceu uma série de fenômenos paranormais, tá certo, que chamou muita atenção na época. A gente pode até chamar isso como se fosse vou falar um ponto inicial, pelo menos na América, tá certo? Na América, sobre o espiritismo em si, tá? Não quero dizer que a espiritualidade começou ali, de forma alguma. Eu quero dizer que ali foi um ponto inicial para o espiritismo, o estudo do espiritismo, tá certo? Então, ali acontecia uma série de fenômenos paranormais que chamou muita atenção, tá? Isso aconteceu em 1848. E, precisamente no dia 31 de março desse ano, aconteceu o que chamou a atenção, né, nessa casa. Nessa casa residiam três irmãs, tá certo? E elas viam alguns ruídos, algumas coisas, alguns barulhos e tal. E nessa casa, a gente pode ver o seguinte na história, que começou esse barulho todo, elas ficaram assustadas, foram pro quarto dos pais, tá? E no quarto dos pais ainda começou todo esse barulho e tal. E uma das irmãs, que eu não me recordo quem foi agora, ela teve a ideia de fazer um barulho, bater uma palma, para ver se havia um retorno. Ela percebeu que quando ela fazia havia um retorno, como se fosse uma batida, não sei se vocês estão escutando agora. E dali começou, pelo menos o que a gente sabe, de fato, assim, né, registrado, vou falar dessa forma mais atual, para mim, na cidade moderna não, cidade contemporânea, sobre o contato espiritual, tá? Sobre se você poder conversar com pessoas que transcendem a nossa naturalidade, tá? Então, a princípio, a primeira comunicação era essa, né? Você batia, era uma batida para sim e duas para não, tá certo? E com isso, eles foram perdendo um pouco do medo, né? Afinal de contas conseguiram comunicar e houve uma revelação para eles de que esse espírito, ele chamava-se Charles Rosman, tá? Ele era um mascate, ele era chamado Charles, e antes da casa ser vendida para essa família Fox, ele tinha sido assassinado pelo inquilino que morava no local, tá certo? E o cadáver foi escondido numa parede falsa. Ou seja, quer dizer que esse tipo de comunicação conseguiu induzir a essas meninas acharem o cadáver, tá, de Charles nessa parede. E o espírito queria comunicar-se
E essa comunicação teve um êxito, né? Conseguiu, conseguiu, a gente conseguiu ter o acesso a, ao corpo físico, né? Desse espírito que tentava comunicar-se, tá certo? Exatamente no dia 31 de março que aconteceu esse negócio, tá? Bem, então, e a comunicação do espírito? Porque ficou só uma batida, era uma batida sim, duas não, e aí? A gente tem que progredir, né? Porque afinal de contas é meio ruim esse código binário, né? Então, como falavam, né? Como é que falavam com os espíritos? Então, inicialmente teve essas batidas, depois foi criado tipo um alfabeto, tá? Então, um alfabeto era assim, uma batida A, duas batidas B, três batidas C, e assim por diante, tá certo? A comunicação, mas aí você imagina, né? Pra você comunicar, por exemplo, você vai escrever, sei lá, vai escrever meu nome, tá? Você vai escrever meu nome, Gessino. Ao vocês escreverem isso, pô, ia demorar muito, né? A comunicação ainda estava andando. Demoraria bastante para você escrever nomes e frases. Então, era um bacana, esse tipo de procedimento funcionava muito bem para você perguntar alguma coisa. Então, você perguntava alguma coisa e dizia, e aí, é isso mesmo? Aí, você perguntava para o espírito coisas que poderiam ser só sim ou não, tá? Então, passaram-se 2 anos, mais ou menos, porque os fenômenos. Então veio o segundo precedente, digamos, do Espiritismo, que é justamente as mesas girantes. Essa deve ser mais conhecida, tá? Esse precedente deve ser mais conhecido por vocês, inclusive aparece relatado no filme de Kardec, tá certo? As mesas girantes, que era um fenômeno chamado dessa forma, né? Eram mesas postas assim, eram mesas com tripés, tá? Isso foi em 1850, aconteceu de 1850 a 1855, mais ou menos, tá certo? E esse fenômeno, chamado mesas girantes, né, era composto por mesas que tinham uma base, tá, como eu falei, três pés e tal, e as pessoas colocavam suas mãos na superfície, né, delas. E você colocava essas mãos fazendo perguntas, e chamava atenção, esse evento começou a chamar a atenção na antiga França, né, pós-Revolução Francesa e tal. Bem pós, para falar a verdade, né? A Revolução Francesa foi no final do século XVIII. E, tipo, isso começou a chamar atenção para essa galera e chamou atenção em especial por um cara que não seria o Allan Kardec, né? Logo de cara, ele ia se tornar, né? Allan Kardec, que é justamente o Rivail, tá? É Hipólito Léon Desardes Rivail. Eu não sei, eu acho que a pronúncia deve ser essa. Que foi um pesquisador muito importante para o espiritismo, tá? Então, deixa eu ver aqui, como é que eu posso proceder mais, falando de Allan Kardec agora. Mas é importante falar o seguinte, como é que as comunicações espirituais, elas melhoraram, né, após isso. Como eu falei, haveria essas batidas ainda, né? Inclusive, tinha as mesas, elas para se comunicarem, que depois eu vou falar, né? Não eram as mesas que se comunicaram, inclusive eu vou falar até disso, que era uma indagação de Allan Kardec. As mesas, muitas vezes, como era tripé, então subia e dava uma batida com o próprio tripé. Você está entendendo? Então, quero dizer, como essa indagação de Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele perguntou, né? Porque ele foi observar e foi a convite de um amigo. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. O Fortier. Fortier, né? O Fortier o convidou, tá certo? Para observar esses fenômenos. Ele, cético na época, ele achava que isso era uma baboseira, tal, esse tipo de coisa. E ele foi convidado por esse amigo. Rapidinho, deixa eu ler só um negócio aqui. Roseli Lima, 37. Eu vou ficar até o final, mas tenho medo. Não? É melhor você ter medo de pessoas vivas. Eu tenho mais medo de pessoas vivas, viu? É muito complicado. Eles assustam mais, tá? Mas não se preocupe, você pode ficar. É bacana que você fique até o final, talvez te interesse bastante. Talvez essa live seja especialmente para você, né? Porque é uma live de introdução ao Espiritismo, tá certo? É uma live de introdução ao Espiritismo, não é nada muito específico, avançado, né? Que você tem que saber uma teoria prévia para. Não, de forma alguma. Inclusive, eu estou dando essa teoria para que a pessoa se introduza a essa doutrina, tá? Então, o pesquisador Allan Kardec, né, ele foi averiguar, de fato, foi dar uma olhada sobre essas mesas, né?
foi olhar sobre essas mesas e tal. Então, depois de várias reuniões, Allan Kardec perguntou, né? Ele perguntou justamente isso. Como é que pode uma mesa pensar sem ter cérebro e sentir sem ter nervos? Então, a mesa, ela teria respondido o seguinte: não é a mesa que responde, mas as almas dos homens que já tinham vivido na Terra e que se utilizam da mesa para se comunicarem. Tá certo? Então, a partir dali, já foi progredindo essa comunicação com os espíritos, tá bom? Então, por exemplo, usavam umas pranchetes com rodinhas, tá certo? No filme também é relatado isso. No filme do Kardec, no caso. Tá? Que era uma espécie de tábua com algumas rodinhas embaixo e uma caneta era introduzida na parte frontal. Tá? Então, aí os participantes, eles colocavam as mãos sobre essa tábua, né? Então, com isso obtinham movimentos que se desenhavam com palavras e frases. Então, você percebe que aos poucos foi melhorando essa comunicação, tá? Essa comunicação entre esses dois mundos, tá bom? Então, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre o Allan Kardec, no caso, o Rivail ainda, né? Então, ele foi um educador, um escritor, ele foi um tradutor também francês, né? E viveu justamente na época de Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, esse cara que eu citei nas pesquisas, que ele fazia essas pesquisas, né, de que ele fazia essas pesquisas sobre essas mesas falantes e tal, a gente considera ele como o codificador do espiritismo de fato, tá certo? Então, vamos lá. Então, qual foi a missão de Allan Kardec, né? Qual teria sido a missão dele? A missão dele foi criar o espiritismo, não o espiritual, não está criando a sobrenaturalidade, né? As comunicações, como você mesmo viu agora, anteriormente nessa live, tiveram várias comunicações, nós tivemos várias revelações ao decorrer da história, você está entendendo? Mas ele criou o espiritismo, tá? Ele codificou, vamos falar dessa forma. Ele trouxe, ele deu essa acessibilidade aos estudos espíritas, né? Digamos assim, com obras, que daqui a pouco a gente cita algumas delas. E então ele criou o Espiritismo, né? Uma doutrina que vem demonstrar que somos seres imortais e que estamos evoluindo como espíritos há milhares de anos até chegarmos à condição de espíritos puros, tá certo? E a gente vai falar sobre esses níveis espirituais também, né? Para facilitar. Existem milhares de tipos de espírito, vamos dizer dessa forma, mas vamos separá-los em algumas ordens para facilitar essa compreensão de vocês, tá certo? Inclusive o Allan Kardec ele ele não teria sido, ele foi aluno de Pestalozzi, um professor muito conhecido na Europa antigamente e tal. E é isso aí. Então, é como eu havia dito, o nome dele era justamente Hipólito Leon, mais conhecido como o Rivail. Mas por que Allan Kardec? Né? Então, por que esse nome Allan Kardec? Inclusive é um nome muito maneiro, né? Allan Kardec. Allan Kardec ele recebeu ele quis colocar esse nome primeiro, que era para separar as obras que ele teria feito, tá certo? Em seu nome ele queria separá-las dessa área espírita, vamos dizer dessa forma, né? Então ele publicou suas obras com o nome de Allan Kardec, um pseudônimo, né, de Allan Kardec. Então de onde veio? Essa revelação, nesse nome, foi um nome que ele teve na vida passada, tá certo? Na própria França, quando ele foi um sacerdote druida, né? E os druidas eram uma espécie de monges sábios, monges celtas, tá? Que viviam há milhares, tá certo? Há milhares de anos na Europa. Então esse nome é que ele teria tido ele teria esse nome em uma vida passada e quis trazê-lo de novo, né, à tona, esse nome, para que pudesse fazer suas obras espíritas, tá certo? Então, qual foi essa obra, né, de Allan Kardec? Qual foi a obra? Então, Allan Kardec ele escreveu diversos livros. Então, os 5 principais são o Livro dos Espíritos, uma obra em que ele faz 1019 perguntas, tá certo, aos espíritos. Depois ele chegou a escrever o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? São as principais obras, digamos assim, os 5 principais livros que você deveria ter acesso, que é bacana você que está introduzindo agora, que está chegando, possa ter contato com esses livros, tá certo? Então, vamos lá, né?
A gente fala de Allan Kardec e falar um pouco sobre Deus, né? A introdução. hum, Isso mesmo, Jéssica, é verdade. Com certeza. Para ver uma maior credibilidade dos seus estudos, até porque exatamente, com certeza. Inclusive os livros foram queimados, né? É citado isso no filme, né? Houve uma grande, ele pagou um preço muito alto, né? Por, por ter, por ter sido codificador do Espiritismo, tá certo? Mas então, para dar continuidade, tá quanto tempo de live já? Eu, eu esqueci de medir aqui. Não fiz. Tá quanto tempo de live? Vocês podem me ajudar? Que não tá passando aqui. Enfim, vocês vão dizendo aí quanto tempo de live tá e eu vou continuando, tá? Então, vou falar um pouco sobre Deus, tá? Eu falei sobre. Eu quis induzir com esse exercício puramente filosófico, né? Sobre o começo da existência do universo, nem da vida, né? A existência do universo. E que isso nos induziria a Deus, tá? Então, vamos lá. Então, Deus, o que é que os espíritos nos informam sobre Deus? Né? Então, os espíritos, eles nos informaram que toda harmonia existente no universo, desde os átomos até as galáxias, tá? Tem uma origem, uma causa inicial que o gerou, tá certo? E todas as coisas, formas de vida, tá certo? Planetas, elas obedecem como eu havia dito, né? A leis perfeitas, tá? E por isso mesmo, elas revelam certo poder inteligente superior, tá? E esse poder inteligente seria Deus, tá? Então, em síntese, os seres espirituais afirmam que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, tá certo? Então, o quão inteligente Deus seria, né? Qual seria o QI de Deus? Vou falar dessa forma, tá certo? Rapidinho. Deve estar em torno de 50 minutos, né? Caramba, acho que eu falei demais, né? Mas enfim, eu vou tentar dar essa introdução, espero que o limite é 1 hora, mas vamos continuar, tá? De repente eu posso até atropelar algumas coisas aqui, falando ligeiro, mas... Então, vamos lá. Então, Deus, ele é a inteligência suprema, né? A causa primeira de todas as coisas, tá certo? Então, como é que a gente pode medir essa inteligência? Como é que a gente pode medir essa inteligência de Deus? Ora, como é que você pode medir, por exemplo, a inteligência de Leonardo da Vinci? Tá? Você observa o que? As obras dele. Você vê o que não foi só pintor, tá? Leonardo da Vinci foi um gênio, talvez tenha sido um dos maiores, é o homem do Renascimento, né? E isso, para você medir a inteligência de Deus, você observa o que ele fez, né? Você observa toda a sua obra, as complexidades. Você observa o cérebro humano, né? O cérebro humano é um dos trabalhos mais, mais belos que existe na natureza. Foi feito por Deus, né? E essa é a prova nítida de que, no mínimo, é um QI de 2.500 para lá, né? É uma genialidade fora do comum, não é isso? Então, mas vamos lá. Então, Deus seria tudo isso, né? E quais são os livros sagrados? Afinal de contas, nós temos vários registros, né? Sobre Deus. Não é problema. Veja os livros sagrados. Você tem os livros dos hinduístas, tá certo? Que é o Bhagavad Gita, né? Me desculpa aí se tiver algum hinduísta me assistindo. Eu não sei pronunciar direito. Deixa eu ver aqui. Peraí. Bhagavad Gita, que é o livro dos hinduístas. É Deus que está no Tipitaka, dos budistas, né? Tipitaka, acho que pronuncia dessa forma. Do Tanakh, dos judeus. A Bíblia dos cristãos, tá certo? E o Alcorão dos islâmicos, tá bom? Então, é justamente isso. Deus está justamente expresso em onde a nossa vista alcança, tá certo? Então,
É isso. E como é que deve ser Deus, né? Como é que deve ser Deus? Deus tem que ter algumas características, tá? E as características que ele deve ter, os atributos que ele tem que ter, é justamente ser eterno, imutável, tá? Ser imaterial, ser único, onipotente, soberanamente bom e justo, tá certo? Eu queria agora começar com as escalas, com a escala espírita, né, para a gente ver como é que é essa hierarquia espiritual. Mas só que todo mundo já tá, né, acho que vai ter que encerrar agora. Hum, então, galera, infelizmente eu tenho mais coisa para falar aqui, tá bom? Mas já são, pelo menos aqui nesse relógio que eu tô aqui, são 8h58. Então em breve vai cair essa live. Então eu queria agradecer a todo mundo, tá? Queria continuar esse papo bacana. E para uma próxima live a gente pode continuar. E eu continuaria justamente nessas escalas espíritas, tá? Agradeço demais a vocês. Um beijo a cada um de vocês, muita força e muita luz. E, tô falando aqui, abre novamente, meu primo, ó. Abre novamente, mas é porque tem um tempo. Realmente é só até as 9 e eu vou ter que pegar outras terças-feiras aí para falar. Tá certo? Eu vou salvar essa live aqui. Eu nunca fiz uma live, eu vou tentar salvar, tomara que eu não perca essa, né? Eu vou salvar na página do Leal e a gente pode, para aqueles que não puderam ver agora, de repente os interessar, a gente pode ter acesso a ela posteriormente. Um cheirão para vocês, Papai do Céu vos abençoe, muita força e muita luz, tá bom? Suami, meu amor, beijão, muita força. Carlinha, um cheiro para você. Jéssica, um beijão, minha linda. Todo mundo, beijo para vocês. Deixa eu ver aqui como é que... Tinetinha, um cheirão, meu amor. Beijão pra senhora, viu? Vou tentar fazer aqui. É só apertar em encerrar, né? Acho que não vou perder, não. Só apertar em encerrar, né? Samadi, cadê tu nessas horas? Acho que vou apertar em encerrar e acho que salva depois. Um cheiro pra vocês. Beijo, papai do céu. Vos abençoe. Muita força e muita luz, tá? Na vida de vocês. Cheirão.